Eduardo Leite classifica como extremamente preocupante o desempenho de João Dória nas pesquisas. Ô, Cláudio, não tá fácil a corrida pro João Dória, não, né? Pro governador do Rio Grande do Sul, por isso é natural que a pré-candidatura de Dória à presidência seja contestada dentro do PSDB. O Leite concedeu hoje uma entrevista exclusiva aqui à Rádio Bandeirantes, ao jornal Gente, disse que respeita a vitória do governador de São Paulo nas prévias, mas defendeu a discussão interna. Vamos ouvir. O candidato escolhido tem a oportunidade de buscar sua viabilidade e nem por isso deixará de ser contestado e receber o contraponto, especialmente quando a gente vê dificuldades do ponto de vista eleitoral. Já passaram mais de 2 meses das prévias, 2 meses e meio, e não só o candidato escolhido, o governador João Dória, não cresceu, como caiu nas pesquisas. E a rejeição dele continua crescendo, o que é extremamente preocupante. Eu tenho dito o seguinte, as prévias deram ao partido um candidato, não deram o partido para o candidato. Ô Cláudio, mas estipularam isso? Existiu uma cláusula ali? Se você for escolhido nas prévias e não crescer em 15, 20 dias, você pode ser trocado? Eu nunca vi um negócio desse. Exatamente, assim, olha, tem gente que, eu conheço pessoas que não tem acordo, não votam tucano de jeito nenhum, porque é exatamente esse tipo de coisa que a gente ouviu aí da boca do governador do Rio Grande do Sul, né? Esses caras se submeteram a uma prévia, esse governador do Rio Grande do Sul que nós entrevistamos hoje no jornal Gente, se submeteu a uma prévia para eleições prévias para a escolha do candidato do partido a presidente. Aí o Eduardo, esse entrevistado de hoje, perde para João Dória. E aí eles começam um sistema, um esquema, né, de puxar o tapete do vencedor, que é uma coisa impressionante. Quer dizer, você não vê isso em partido nenhum. Tem no PDT quem não gosta do Ciro, mas você não ouve no PDT nenhum parlamentar pedetista esculhambando com o Ciro tentando puxar o tapete dele. É um mínimo de respeito, né? Digamos assim, a vontade das instâncias partidárias, né? Você chega no MDB, você não vai encontrar, nem ela mesma, nem a própria senadora Simone Tebet acredita no próprio projeto de candidatura presidencial. Mas você não vai encontrar no MDB, mesmo aqui entre aqueles que também não acreditam de modo algum que ela tenha chance, não vai encontrar ninguém que fica ali, que candidatura que é essa? A candidatura não tem chance, você não vai encontrar. Nem o Renan Calheiros fala isso, né? Mas nem os canalheiros não fazem, entendeu? Ninguém faz isso, né? Você chega no PT, então o PT ali é ditadura, como é que é? É o centralismo democrático, né? Ali ninguém contesta, né, as suas lideranças. Na esquerda, sobretudo, as lideranças não são contestadas. Mas em qualquer partido decente, né, qualquer partido regular, você não assiste uma situação em que os próprios correligionários detonam ou tentam de todas as maneiras dificultar a eleição ou a campanha, a candidatura do candidato que foi escolhido, né? E é o que a gente vê, assim, é de uma canalice o que estão fazendo no PSDB com o João Dória, que é um negócio que chama atenção, né? Pela ausência absoluta de caráter. Porque, afinal de contas, nós assistimos, nós três aqui, toda a população que se interessa por política durante a campanha das prévias do PSDB, assistimos a todos eles, inclusive os próprios candidatos, reiterando que respeitariam o resultado das prévias, né? O que é que a gente está vendo hoje? Não está vendo o contrário, né? Não é hoje nada, está desde a vitória do João Dória, que estão tentando puxar o tapete dele, tentando inviabilizar de todas as formas a sua candidatura. O governador do Rio Grande do Sul menciona o fato de que as pesquisas mostram que o Dória caiu nas pesquisas, né? Olha, quando ele aparecia nas pesquisas de intenção de voto para presidente, quando Eduardo Leite aparecia, ele tinha ali 1/3 dos votos do Dória. O Dória sempre foi muito mais avaliado, embora nunca tenha registrado números muito expressivos de intenção de votos, mas ainda assim era 2, 3 vezes maior do que o do Leite. Se o candidato do PSDB hoje fosse Leite, é provável que a intenção de voto nele tivesse ali rivalizando com o Rodrigo Pacheco, né? Abaixo de 1. É muito provável, ninguém sabe ao certo, né? Então, se você tem um correligionário ainda que não conseguiu superar a própria derrota, fazendo declarações desse tipo, olha, deve ser muito difícil, digamos,
digamos assim, para o candidato escolhido, né, manter o ânimo, né? Manter o ânimo, que é impressionante, né? Não tivesse o João Dória um histórico aí para prefeito e para governador, de iniciar a campanha com baixíssimos níveis de intenção de voto e acabar ganhando, como venceu para prefeito no primeiro turno, a gente poderia até achar que esse tipo de conspiração contra a candidatura dele dentro do próprio PSDB pudesse resultar numa desistência, etc. e tal, coisa que duvido que venha a acontecer. O fato é que o governador gaúcho resistiu muito a falar a palavra conspiração, né? Negou que qualquer coisa desse tipo esteja acontecendo. Seria até notícia se fosse o contrário, se ele assumisse uma conspiração de fato dentro do partido, mas ele demonstrou ali que há, obviamente, um descontentamento, um desconforto dentro do ninho tucano, e eu acho que é importante destacar que o futuro político do Eduardo Leite deve mesmo ficar ali dentro do Estado, né, a concorrer à reeleição. Ele perde ali espaço no cenário nacional, né, teve alguma projeção, mas não conseguiu avançar com essa agenda mais nacional como candidato. Agora vamos ver quais serão os próximos passos, porque o que as pesquisas estão mostrando é que realmente o João Dória não está conseguindo sair, né, dali nem avançar, pelo menos na perspectiva das últimas pesquisas, o máximo que ele chegou foi a 4% das intenções de voto. Se eu não me engano, Cris, eu tenho acompanhado todas as pesquisas, mas a memória às vezes falha, né? Não passou disso até onde eu sei. João Dória, vamos ver quais serão os próximos passos. Agora, você falava sobre o futuro do Leite dentro do próprio Estado, né? O Leite é abertamente contra o processo de reeleição, né? O mecanismo da reeleição, mas ele diz que está ouvindo os apelos lá do Estado. Vamos ouvir. Há um apelo, de fato, de um grupo de pessoas, do meu próprio partido, do PSDB, demandando que eu reconsidere essa posição. Eu fico até envaidecido com esse pedido, com esse convite, mas mantenho a minha crítica à reeleição. A gente está conversando, é claro que me sensibiliza os apelos que têm sido feitos, mas eu sempre digo, não deve ser sobre a pessoa, deve ser sobre o projeto, né? Se nós tivermos a condição de tocar e continuar esse projeto no Rio Grande do Sul, podendo passar o bastão, eu acho que é o curso natural das coisas, é como eu prefiro que aconteça. Agora também, assim como eu tenho convicção sobre a reeleição, eu também tenho a convicção de que a gente não pode perder a continuidade desse trabalho que botou o Rio Grande do Sul em capacidade fiscal diferenciada agora. Lembrando que o Rio Grande do Sul nunca reelegeu um governador desde a implantação do processo de reeleição. Né? Isso nunca. É verdade, isso explica um pouco aí do fato de o governador estar amarelando, né, para enfrentar uma campanha de reeleição, porque nunca um governador lá no Rio Grande do Sul foi reeleito. Mas eu acho que ele é muito jovem, né? Tem um futuro imenso pela frente, não só na política gaúcha, mas na política nacional. Acho que tem que ser menos, digamos assim, afobado, né? Acho que o governador é muito afobado e precisa renovar o discurso, né? Uma das coisas que a gente percebe nas entrevistas do Eduardo Leite é o discurso de gente velha, e ele não é. Ele é um cara novo, né? Ele é um cara novo, mas as justificativas para, por exemplo, de não abrir mão de receita do ICMS, não sei o que, da gasolina, são muito parecidas com as justificativas do governo federal para não abrir mão de receita, de todos os governos estaduais para também não abrir mão de receita. O importante é ter dinheiro em caixa e essa coisa de a obtenção desse dinheiro mediante a cruel exploração do povo brasileiro, para esse tipo de político, é um mero detalhe. Só para a gente fechar a página eleitoral, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, comunicou hoje à Comissão de Transparência das Eleições que já enviou respostas para as Forças Armadas sobre dúvidas técnicas apresentadas sobre as urnas eletrônicas. Segundo o TSE, foram 80 perguntas específicas com pedidos de informações para compreender o funcionamento das urnas eletrônicas, sem qualquer comentário ou juízo de valor sobre segurança ou vulnerabilidades. O conteúdo, no entanto, não foi divulgado, está sob sigilo a pedido dos autores das perguntas. E só para encerrar o capítulo Eduardo Leite, eu acho que ele é um governador muito preparado, muito jovem, que realmente tem um futuro brilhante pela frente como gestor público. E a arrecadação dos estados, eu estava dando uma olhada nesse número, Cris, foi a maior em mais de 20 anos.
É um número assim, a maior parte dessa fatia do bolo é o ICMS que está bombando. Eles estão com os cofres cheios. Aliás, e também dobraram ele, os investimentos para esse ano de 2021 com relação a 2020. Estão investindo horrores, né? Tomara que isso tenha efeito para o cidadão que paga imposto, mas vamos ignorar o fato de que é um ano eleitoral. Vamos em frente. Perguntou, ele respondeu o quê, Cláudio? Eu perguntei a ele e ele não respondeu. Né? Aliás, também eu havia perguntado durante uma entrevista com o secretário de Fazenda de São Paulo, o ex-ministro Henrique Meirelles, também perguntei, vem cá, quanto foi mesmo o faturamento adicional aí com o ICMS, né, dos combustíveis em 2021? Perguntei 2 vezes ao Henrique Meirelles, ele não respondeu, ignorou solenemente. E também hoje o governador do Rio Grande do Sul, perguntei, ele não respondeu quanto representou de acréscimo, de faturamento, o ICMS sobre o combustível durante o ano de 2021. O governador, apesar de jovem e de futuro promissor, sem dúvida nenhuma, né, ele é um político, ele me pareceu mesmo um político meio à antiga, sabe? Eu ouvi declarações mais animadoras certa vez quando eu entrevistei o rival dele na eleição de 2018, o Sartori, né, que acabou arrumando lá as contas do governo do Rio Grande do Sul. Acho que há políticos que, mesmo mais velhos, né, parecem mais transformadores, mais sintonizados com os novos tempos do que alguns dos políticos mais jovens que nós temos.